Olá pessoal, feliz ano novo! 2020 está indo embora, 2021 chegando e uma grande expectativa de um ano novo. Mas quem tem que ser novo não é 2021, mas sim você. Por isso o grande desafio para que as nossas áreas, todas as áreas da vida, nós tenhamos sucesso é a leitura da Palavra de Deus. Eu quero conversar com você, seja no YouTube, nas nossas plataformas digitais, sobre dicas práticas sobre como ler a Bíblia. Como é que você pode extrair o máximo da Palavra de Deus. Eu quero ler 2 versículos que estão lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. A Bíblia é a Palavra de Deus. Aquilo que nós precisamos aprender é ouvir a voz de Deus, porque nós servimos a um Deus que fala. Deus, ele fala através da sua palavra. E existem maneiras de ler a Bíblia, porque eu creio que talvez uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é ler a Bíblia. Iniciamos o ano falando assim, agora vai, eu vou ler a Bíblia, eu quero ler a palavra de Deus, eu tenho ouvido isso tanto, mas nós não sabemos como lidar com a Bíblia. A gente pega um guia de leitura bíblica e não sabemos que caminho levar. Então eu quero dar umas dicas para você sobre como obter 6 maneiras de obter o máximo da sua Bíblia. A dica é talvez você pegar um papel e desenhar uma mão e cada um dos dedos aqui, a palma da mão, tem uma dica para você obter o máximo da sua Bíblia. O primeiro é ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, esse é o ano da fé, e ouvir a palavra de Deus, está lá em Romanos 10, 17. Como é que eu ouço a palavra de Deus? Existem algumas maneiras que você pode melhorar o ouvir a Bíblia, que é a primeira maneira de se relacionar com a Bíblia. Ouvindo mensagens no YouTube, no Spotify, as centenas de mensagens, separe, ouvindo as mensagens que a Igreja Batista Bethesda tem preparado, ouvindo melhor no culto. Sabe qual é uma dica que eu dou para você? Separe um caderno, compre um caderno lá e ao se assentar para receber e cultuar, anote aquilo que você está ouvindo. Anote o tema, anote a data, anote o texto, anote aquilo que salta aos olhos e termine a palavra que você ouve no domingo colocando aqui o que é que eu vou colocar em prática. Uma outra maneira de ouvir melhor a palavra de Deus é talvez programas de TV. Hoje o YouTube coloca à disposição grandes pregadores porque nós nos esquecemos. O problema é que depois de 72 horas nós esquecemos de 95% das coisas que nós ouvimos. Como é que a gente pode melhorar o ouvir a palavra de Deus? Primeiro, trabalhe as atitudes que impeçam você de ouvir a voz de Deus. Prepare o coração, tenha expectativa ao chegar no culto, tenha expectativa ao ouvir uma mensagem. Pratique aquilo que Deus está falando para você, tome decisões e escreva aquilo que Deus está falando com você. Uma segunda maneira de ouvir a palavra de Deus, que é esse desenho da mão, é leia a palavra de Deus. Primeiro ouça e segundo leia. Como é que eu leio a Bíblia? E existem algumas dicas bem práticas para a gente crescer na palavra de Deus que eu quero dar para você. Leia sistematicamente a palavra de Deus. Leia, se você é iniciante, leia o Novo Testamento, começando em Mateus, mas se você é um crente que tem caminhado com a Bíblia, leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Escolha um plano de leitura para que você vá até o final. Esse ano nós estamos com um plano que você pode pegar depois das nossas celebrações ou baixar no aplicativo da Igreja Batista Bethesda. Uma outra maneira é leia uma versão da Bíblia fácil de ler, bem entendível. Hoje existem muitas versões da Bíblia. Eu indico para você, talvez, a NVI ou a NVT, que é a versão que eu tenho usado nesse ano. Use uma Bíblia que não foi utilizada. Anote, rascunhe, escreva, marque aquilo que salta, aquilo que Deus fala com você. Pinte os versículos principais. Tem pessoas que usam lápis de cores para talvez definir e colocar lá o que é promessa, o que é um mandamento para ser obedecido. E sem dúvida nenhuma, leia a palavra de Deus. Uma dica bem prática é, se você gosta de algo mais digital, o aplicativo chamado YouVersion, que é talvez o aplicativo mais lido, baixado do mundo todo, que tem vários planos de leitura. Siga um plano e vá até o final. Uma terceira maneira de você extrair o melhor da Bíblia, que é através desse dedo médio, é estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Talvez você pergunte para mim aqui, pastor, qual a diferença entre ler e estudar? A diferença é a seguinte: quando eu estou estudando, eu tenho uma caneta na mão.
pegar uma caneta que você vai escrever. E o segredo do estudo bíblico efetivo é fazer as perguntas certas àquilo que nós lemos. E tem alguns recursos extraordinários que eu quero deixar para você, a gente tem indicado nas redes sociais, que vão aumentar o seu entendimento da Bíblia, entender a Bíblia. Eu quero indicar alguns materiais aqui. Esse livro, Como Ler a Bíblia Livro por Livro, um guia confiável para ler e entender as Escrituras Sagradas, do Gordon Fee e Douglas Stuart, que vai dar uma visão geral sobre os textos, sobre cada livro da Bíblia. Esse livro do John MacArthur, que é um livro simples, que se chama Como Estudar a Bíblia. É um livro extraordinário, prático. E 2 livros teológicos, mas que não podem faltar na biblioteca de todo estudante da Bíblia. Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou até Nós, que vai falar um pouquinho sobre o cânon da Bíblia, por que a Bíblia é inspirada, vai falar sobre de onde ela veio, coisas tão extraordinárias. E esse livro, que é um clássico, que é chamado Entendes o que Lês? Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Eu encorajo você a fazer isso. Comprar uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo. Uma dica que eu deixo para você é talvez a Bíblia de estudo NVT, ou a Bíblia de estudo NVI, ou a Bíblia Shed, e separar algo que vai te ajudar a estudar a Bíblia e a Palavra de Deus. Uma dica que não pode faltar, sem dúvida nenhuma, se matricule no nosso CTM, se matricule na escola da sua igreja, se matricule num curso que vai ensinar a Palavra de Deus. A 4ª maneira de extrair algo da Palavra de Deus é memorizar a Palavra de Deus. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que Jesus ele vence a tentação no deserto, citando a Bíblia, porque ele guardou a Palavra de Deus no coração. Como é que eu faço isso? Escolha versículos que Deus tem falado com você através da sua leitura bíblica, separe, escreva em cartões, memorize, fale em voz alta, apague as palavras. Existem tantas dicas que você pode fazer isso. Talvez dirigindo, indo para a academia, fazendo exercício, colocando cartões, espalhando pela sua casa ou no seu escritório. E uma dica para memorização, ela é simples. Revisão, revisão e revisão. Memorizar a palavra de Deus nos ajuda a vencer a tentação, nos ajuda a dar respostas em tempo de crise, nos ajuda a ouvir a Deus em momentos em que parece que nada traz solução. A 5ª maneira e penúltima maneira de extrair o melhor da Bíblia, que é através do dedo polegar, é meditar na palavra de Deus. Você já conhece a palavra de Deus que diz lá em Josué, talvez um dos textos mais extraordinários, está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz: relembre continuamente os termos desse livro da lei, medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que você fizer. E tá aí uma ótima dica de um versículo que pode ser o primeiro que você vai memorizar nesse ano, esse texto que fala da meditação. E se você memorizar um versículo por semana, serão 52 versículos da Bíblia no final de 2021. Agora, por que nós temos que meditar na palavra de Deus? Porque é a forma mais básica para que eu me torne semelhante a Jesus. É a forma mais básica, mais rápida para que Deus me transforme de dentro para fora. E a meditação não é a meditação transcendental. A meditação transcendental é esvaziar a mente. A meditação bíblica é encher a mente com a palavra de Deus. Uma definição que a gente pode falar, meditação é focar a minha atenção sobre o texto da palavra de Deus e descobrir como é que eu posso aplicá-lo na minha vida. É pensar sobre ele. Eu gosto muito de usar aquela palavra que é o ruminar. Quando um animal ele está comendo a grama, ele rumina, ele mastiga, ele joga fora, e a meditação é exatamente esse processo. Ler, meditar, pensar, aplicar e perguntar o que é que Deus está querendo falar comigo. E a última maneira de extrair o melhor da palavra de Deus, que é representado pela palma da mão, é aplicar e praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. E a gente precisa fazer um projeto de aplicação que tem a ver com todas essas maneiras que eu já falei sobre usar a Bíblia, os livros, a maneira de você entender o contexto da Bíblia e fazer uma ponte, o princípio. Existem princípios que são atemporais. O que é que Deus falou para os seus ouvintes originais, o que a Bíblia está falando, esses textos que têm mais de 2000 anos atrás, e como é que isso se aplica agora para mim? Como é que eu posso personalizar a palavra de Deus? O que significa para mim hoje? O que é que eu coloco em prática? Usar a palavra de Deus e praticar é sair de qualquer estudo, de qualquer leitura, de qualquer culto, com um projeto prático, que é o que eu irei fazer ao sair daqui.
o que eu vou fazer ao sair da leitura da Bíblia. O que é que eu vou colocar em prática? Essa é talvez a grande chave para a mudança da vida, para que a Bíblia não seja só teoria e que possamos fazer como está lá em João 13,17. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Então eu convido você para entrar nessa grande jornada de amar a poderosa palavra de Deus, de ter a sua vida revolucionada, o seu ministério, o seu casamento e ter sucesso e ter um grande 2021, porque você será novo, em nome de Jesus.